Bom, turma, eu não poderia deixar de falar de dois álcoois que são, assim, de suma importância que vocês conheçam. Na verdade, eu acho que vocês já conhecem, mas não da forma como ele realmente é. Então, são os dois álcoois mais simples que existe dentro das funções oxigenadas. O primeiro dele é o metanol. O metanol só tem um carbono na sua estrutura. Então, aqui eu estou mostrando para vocês a fórmula estrutural em 3 dimensões, com átomos para frente, átomos para frente, átomos para trás. Então, esse tracinho aqui pontilhado significa que o átomo está para trás da molécula. E esse aqui, todo pintadinho, está para frente. E os traços indicam que está no plano. Então, se nós pudéssemos olhar essa estrutura, nós teríamos um átomo no centro, átomos para trás, átomos para frente e átomos no plano, tá? Aqui é a estrutura tridimensional, estrutural simplificada, parcialmente condensada, e aqui eu tenho a estrutural plana. Esse é o metanol. Algumas informações a respeito dele. Ele é muito tóxico para o nosso sistema nervoso central, principalmente para o nervo óptico. Ele causa cegueira em poucas quantidades. Só para vocês terem uma ideia, a dose letal desse álcool, que te leva à morte, varia entre 20 a 25 ml. Gente, vocês sabem o que é isso? 20 a 25 ml é muito pouco e mata uma pessoa. Então, é muito grave. Já houve vários acidentes, inclusive na Bahia, de contaminação, bebidas batizadas com metanol. Ele tem um cheiro muito parecido com o cheiro do etanol, só que ele é muito mais tóxico do que o etanol. Tem um ditadinho que a gente leva na brincadeira, mas que é sério. Esse aqui te mata em segundos, esse te mata em anos. Os dois te matam, só que um a curto prazo e o outro a longo prazo. A questão é não tomar. Dentro de um laboratório se usa esse álcool como solvente, se usa esse álcool para produção de formol, para produzir biodiesel, mas ele é muito perigoso. Quem trabalha com esse álcool precisa ter a máscara de proteção, o óculos de proteção, porque se ele toca na tua pele, a tua pele absorve do mesmo jeito como tu inala. Então é muito perigoso. Quem trabalha com essa substância tem que ter muito cuidado, por causa do nível tóxico que ele tem. Ele é restrito às sínteses orgânicas. E mesmo quem manipula tem que ter muito cuidado com essa substância. O cheiro é muito bom, é agradável, mas como é que a gente fala? Muito danoso, tá? Ele é fatal. O outro álcool, que é o segundo álcool mais simples das funções oxigenadas, é o álcool com 2 carbonos. Aumentou o número de carbonos de hidrogênio, a toxicidade diminuiu, mas não foi embora, ela existe, continua sendo tóxico. Aqui é o etanol na fórmula tridimensional, estrutural parcialmente condensada e na forma de bastão. Então ele é muito tóxico também, menos que o metanol, mas ele continua sendo tóxico. Ele causa câncer, ele destrói o fígado de pessoas que tomam álcool, que são alcoólatras. Por isso essa substância ela é considerada uma substância psicotrópica. O que é isso? É o nome dado a todas as substâncias que desenvolvem na pessoa a tolerância, a dependência e a síndrome de abstinência. Ou seja, você fica dependente químico dessa substância. E quando você fica ausente dela, o teu organismo não aceita. É muito complicado o tratamento de pessoas que estão deixando de beber, porque realmente o corpo sente a necessidade. Uma vez que você começa a tomar, vicia. Então, assim, é muita sorte de quem já provou e não se tornou alcoólatra. Isso aí é a bênção de Deus, tá, gente? É um tipo de álcool que é usado como combustível, se a concentração for em torno de 92 a 96%. Eu coloquei aqui 95% porque é o mais aceitável, o mais utilizado, misturado com a gasolina. 95% do álcool em relação à água, tá? Misturado com a água, ele tem 95% em massa de concentração.
A dose letal para você morrer com coma alcoólico, 0,6%, um valor que varia entre 3,5 a 5 gramas por litro, concentração do álcool em relação ao sangue, álcool no sangue, tá bom? Então, é uma dose letal. É um desinfetante, a gente usa o etanol como desinfetante na concentração de 70%. Então, a utilização do álcool ele varia muito dependendo da concentração da massa do álcool na água. Porque dependendo da concentração, ele tem uma utilização específica. Atualmente nós estamos usando, né, vocês sabem, para nos proteger, para matar o vírus, o coronavírus. Porque a 70% ele consegue penetrar nas células e consegue fazer a desidratação e evitar que a proteína se multiplique dentro do nosso organismo. Tem que ser 70%, porque menos que isso, o álcool tem muita água. Se for mais que isso, ele tem pouca água e evapora. Tem que ser nessa concentração. Cientificamente, dentro da área da medicina, já foi testado que 70% é a concentração ideal para a gente usar ele como desinfetante. É cancerígeno, já falei, causa lesões horríveis no fígado. Tem pessoas que morrem com aquela barriga enorme de água. Ali é câncer no fígado, já desenvolvido pela cirrose. Não só o álcool que causa aquilo não, tá? Tem um protozóiozinho que quando entra no fígado ele faz a mesma coisa. Então, a cirrose ela pode ser provocada não só pelo álcool, mas por outras doenças também. Mas o álcool é um fator de risco, tá bom? Então, muito cuidado. São os álcools mais simples que existem, mas são os álcools muito tóxicos. Bom, gente, em relação ao álcool é isso. Então, vamos para o enol, para a gente fechar essa parte. O enol, composto orgânico caracterizado pela presença de um grupo hidroxila ligado a um carbono insaturado. Insaturado, detalhe, tá, gente? O enol, ele é muito instável. Ele não existe sem a presença do isômero dele, que é o aldeído ou acetona. O nome sistemático dos enóis é o mesmo, as mesmas regras que a gente usa para fazer o nome de um álcool insaturado. Porque o enol tem insaturação, tem uma dupla ligação. Então, são as mesmas regras, só que são substâncias diferentes. Não confundir. Quando você tiver uma dúvida entre o nome de um enol e o nome de um álcool, faça a estrutura, porque a estrutura vai te dizer quem é o enol e quem é o álcool. Eu estou mostrando para vocês aqui a causa da instabilidade. Esse é um aldeído, ele tem uma reação de equilíbrio e junto dele se forma o enol. A gente tem aqui a formação, a migração de um dos hidrogênios do carbono que vai para o oxigênio e a dupla migra para cá, formando o enol. Grupo hidroxila ligado a um carbono insaturado. Esse é o enol que vem do aldeído. Aqui está o nome dele, propano-en-ol. A dupla ligação hidroxila está no primeiro carbono, então um en-ol. Prop, porque são 3 carbonos. En-ol, dupla ligação, hidroxila ligado ao carbono 1. E aqui eu estou mostrando para vocês o enol mais simples vindo de uma cetona. Então aqui eu tenho a minha cetona, o grupo funcional dela, a gente vai estudar os dois mais na frente, tá? Mas existe uma reação de equilíbrio para formar o enol. Então o enol se forma, detalhe, olha essas setinhas. A seta menor está direcionada para o enol. E a seta maior está direcionada para o aldeído e para a acetona. Por que isso acontece? Porque isso aqui, gente, é menos quantidade que se formam do que o aldeído e a acetona. Então, o aldeído e a acetona são substâncias mais estáveis. Então, nós trabalhamos com elas separadamente, com o aldeído separado, com a acetona separada, e elas têm as características específicas. Já o enol a gente não pode falar detalhadamente, como eu falei para vocês em relação ao álcool, porque é uma substância instável. Não dá tempo de você analisar todas as propriedades dessa substância. O que se sabe atualmente, já se tem muitas informações, mas a principal delas é que o enol só existe na presença do aldeído ou da acetona. Então, se é uma substância dependente da outra, a gente vai ficar por aqui mesmo. É importante só que vocês identifiquem a diferença de um enol para um álcool, tanto na nomenclatura como na estrutura química. Mas o que vai diferenciar realmente o enol de um álcool é a estrutura química da substância. O enol tem uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. O álcool tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado. E os enóis, a maioria dos enóis, são estruturas abertas. Não estou dizendo que não existe estrutura cíclica, mas a maioria delas são abertas, tá bom? É isso, gente.
Espero que ajude nos exercícios de vocês. Qualquer dificuldade, mandem mensagem, ok?